E aí, Felipe, o que eu preciso desenvolver para conseguir lidar com o estado emocional dos ambientes em que eu frequento, do meio em que eu estou inserido? Primeiro, aproximadamente 80% do sucesso ou do fracasso de uma pessoa é relacionado com o ambiente em que ela está inserida. O ambiente que essa pessoa está inserida, ele molda muito dos comportamentos, muito das atitudes que ela tem. Você precisa desenvolver inteligência socioemocional. Isso é o que você precisa desenvolver. Inteligência socioemocional. Para que você, de fato, aprenda a influenciar um meio. O que eu quero que você entenda? Ninguém tem o poder de te transtornar a não ser que você permita. Não é o que o outro fala que gera em mim sentimento. É aquilo que eu penso em relação ao que o outro fala que gera em mim sentimento. Se eu desenvolver inteligência socioemocional e começar a compreender as pessoas como um todo, eu paro de ser afetado diretamente num nível emocional num ambiente que eu frequento. Todo fato na nossa vida, ele começa externamente. Todo fato, ele começa externamente. Esse fato que acontece externamente, quando alguém diz alguma coisa, quando você passa por uma determinada situação, quando um cliente diz não e você emocionalmente fica um pouco sem saber lidar com aquela objeção, quando no relacionamento conjugal as coisas não fluem muito bem, quando você não consegue liderar a tua equipe, esses resultados externos, eles geram um sentimento. É aí que entra a nossa habilidade para lidar com esse sentimento. Se eu não aprendo a lidar com as minhas emoções, com os meus sentimentos, esse estado emocional, ele acaba me afetando. Quando emocionalmente eu estou assim, se eu não aprendo a lidar com essa situação, talvez eu chego em casa e acabo descontando nas pessoas. Talvez eu chego no trabalho e acabo descontando nas pessoas. Talvez eu saio no trânsito e acabo descontando nas pessoas. Então, é importante entendermos, e já existem evidências que nos mostram isso com total clareza. Tem um estudo que mostra que o simples fato de nós observarmos pessoas estressadas, nós começamos a mudar como nós nos sentimos emocionalmente se eu não tenho inteligência socioemocional. Felipe, eu quero mudar os meus comportamentos e as minhas atitudes. Primeiro mudança, depois transformação. Se você só muda, é só motivação. Se você motivar um idiota, vai ter um idiota motivado. E o objetivo aqui é, em um momento ou outro da tua vida, você bater no peito e dizer: eu vou fazer o que tem que ser feito para transformar a minha vida. É entrar em um processo de transformação e não só mudança. Pegar um monte de bosta, mudar de lugar, vai continuar fedendo. Você tem que transformar aquele em um adubo, em outra coisa, você tem que mudar aquele contexto todo. Então entenda que somente mudança é superficial. Você precisa de uma transformação. E quando você quer passar por um processo de transformação, porém, você não tem inteligência socioemocional, a força do meio é mais forte do que a sua vontade para mudar esse comportamento, essa atitude. E aí você não consegue mudar. E aí são aquelas mudanças superficiais, que são aquelas mudanças apenas num nível racional do cérebro. A pessoa tem a vontade de mudar, mas aquela mudança dura 1, 2, 3 semanas e ela volta ao velho padrão. Ela volta a se comportar da mesma forma como ela se comportava anteriormente. Enquanto uma transformação é algo que você tem sustentabilidade. O grande desafio é que o ser humano, ele não entende, por vezes, do tempo do plantio e do tempo da colheita. É comum, por exemplo, nós, fazendo um spoiler aqui, é comum, por exemplo, as pessoas elaborarem metas para 1, 5 e 10 anos. Acontece que a chance dela desistir 30 dias depois é gigante. Eu tenho certeza que você aqui na live conhece pessoas ou já passou por essa situação de você participar de um programa, você participar de um treinamento e lá você desenvolver metas para 1 ano, para 5 anos, para 10 anos e você sai de lá: agora eu vou fazer acontecer, porque agora eu tenho o meu mural dos sonhos, e você coloca isso visualmente, cola nas paredes, escreve numa agenda e tá ali, e depois de 30 dias você parou de dar os passos necessários na direção
dessa meta para 1, 5 e 10 anos. Por que acontece isso? Porque nós temos um cérebro primitivo e é como ele funciona. O que mudou ao longo dos últimos séculos, décadas, foram as áreas racionais, corticais e límbicas. O sistema primitivo do cérebro humano, ele se comporta da mesma forma, buscando economizar energia e sobrevivência. E na maior parte do tempo, quando alguém tem medo de falar em público, por exemplo, mesmo sabendo que o desbloqueio da habilidade de falar em público pode garantir uma fortuna para ele ou influenciar as pessoas que ele ama, ele evita desbloquear essa habilidade porque o cérebro primitivo dele, ao pensar apenas em se expor diante de pessoas, faz com que esse cérebro entre em estado de mecanismo de sobrevivência. Para ele, simplesmente esse contexto de falar em público coloca o cérebro em alerta. Então ele começa a ouvir para responder e não para entender. Ele começa a entrar em um estado de evitação desse contexto todo e ele nunca enfrenta essa habilidade. Ele não enfrenta isso. Quando ele desenvolve essa inteligência, que aí passa por uma inteligência emocional e social, que é o contexto da inteligência socioemocional, que não é o medo do falar em público, é o medo da rejeição, da desaprovação, o medo de errar ou experiências negativas em relação ao passado sobre falar em público. E aí esse estado emocional começa a travar essa pessoa emocionalmente, vai travando. Então você tem que entender o quê? Essa meta para 1 ano, para 5 anos, para 10 anos, tem uma chance muito grande da pessoa desistir. Por quê? Porque esse cérebro primitivo, fechando essa janela que eu abri um parêntese aqui, esse cérebro primitivo, o papel dele é coisas recompensatórias e imediatas. E somente quem tem um equilíbrio no neuroticismo, que é um traço que é estudado pela psicologia, que eu não vou aprofundar nisso aqui, eu fiz uma especialização em uma pós-graduação em psicologia positiva. Existe um traço chamado neuroticismo. Pessoas com alto grau de neuroticismo têm uma tendência muito grande a ter dificuldade para cumprir metas. Por quê? Porque o cérebro de uma pessoa assim, comparado a uma pessoa que tem equilíbrio de neuroticismo, uma pessoa que está equilibrado isso, é uma pessoa que entende esse tempo de plantio e colheita. Quem tem um alto grau de neuroticismo, a qualquer momento ela emocionalmente desaba, a qualquer momento ela desiste, os medos emocionais tomam conta e ela quer sempre o quê? Coisas imediatas. Então toda vez que eu vou desenvolver uma meta, eu posso, obviamente, fazer projetos para 1, 5 e 10 anos, mas eu preciso começar a entender como que eu vou ter resultado na primeira semana. E eu preciso medir esse resultado na primeira semana, na segunda semana, no primeiro mês. Porque se eu vou começar a trabalhar em cima de um projeto, que é para eu ver o resultado só daqui a 1 ano, somente pessoas com um combinado de fatores emocionais conseguem chegar lá. Então eu preciso compreender que o meu estado emocional, o meu estado psicológico, ele é fundamental eu entender, alinhar e buscar constantemente me desenvolver nisso para cumprir com metas. Pouquíssimas pessoas vão cumprir metas. Algumas pessoas na virada do ano tiveram muitos projetos. Ali na primeira semana do ano, elas, não, porque esse ano eu vou fazer isso, porque esse ano eu vou me comportar dessa forma, porque esse ano eu vou fazer tal coisa. Hoje eu tenho total certeza, mais de 90% das pessoas já desistiram dessas metas. E por que eu tenho essa certeza? Porque existem N pesquisas mostrando que a maior parte das pessoas desistem dos seus sonhos, metas e projetos aproximadamente 30 dias depois, porque não tem um estado psicológico forte para lidar com as adversidades e uma recompensa de médio e longo prazo. O cérebro humano, ele só quer recompensa imediata. E tudo que é de recompensa imediata são hábitos frágeis. Tudo que é de entendimento emocional, de hábito para médio e longo prazo, depende de uma estrutura emocional. Por exemplo, às vezes eu vejo as pessoas quando querem vencer a barreira da procrastinação, indo fazer curso de produtividade e gestão de tempo. Gente, produtividade e gestão de tempo são atividades corticais, área executiva do cérebro. Você precisa ter foco. Quando você quer ter isso, você precisa ter planejamento, organização, som de qualidade e esses elementos. Procrastinação tem raiz afetiva. Você precisa trabalhar algo emocional que está fazendo você procrastinar. Não é desorganização, isso é relacionado a foco. E o nosso cérebro ele tem um funcionamento base. E hoje as pessoas, elas sabem muito mais de cenários políticos, cenários religiosos, de
artistas famosos, do seu clube de futebol. Ela sabe muito mais sobre essas coisas do que a própria vida emocional. Por isso que tem pessoas que defendem teorias que não têm lógica nenhuma, porque ela nunca se aprofundou para o conhecimento científico do próprio funcionamento. É entender sobre o nosso funcionamento. Os seres humanos, eles buscam entender como funciona o mundo, mas eles esquecem de aprender a funcionar dentro do mundo. E é isso que você precisa começar a compreender sobre o teu próprio funcionamento. O autoconhecimento, ele é completamente libertador. A chegar onde você quer chegar, mas de uma forma feliz. A felicidade, ela é um caminho, não um ponto de chegada. Entenda isso. Ao compreendermos que a felicidade, ela é um caminho e não um ponto de chegada, eu tenho que ser feliz com os recursos que eu tenho hoje. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade que tem um cérebro que ele não tem um autoconhecimento. Portanto, para o cérebro sem autoconhecimento, o possuir não é tão agradável quanto o desejar. E as pessoas ficam só desejando coisas novas e não são gratas por aquilo que já possuem, sem entender que aquilo que elas já possuem é o que vai dar sustentabilidade e base para aquilo que ela deseja alcançar. Concentre-se nas bênçãos que você já possui. Concentre-se no amor, concentre-se na família, concentre-se no teu propósito, concentre-se na tua carreira, concentre-se nas tuas habilidades para crescer na tua carreira. Se você é um líder, um empresário, um gestor, você necessariamente precisa desenvolver a habilidade de inteligência socioemocional, a habilidade de liderar a equipe, a habilidade de comunicação. E eu estou aqui para ajudar você nessa trajetória, seja em meus treinamentos presenciais, nos treinamentos online ou nos conteúdos que eu compartilho diariamente aqui no Instagram com você e outros canais também que eu estou presente compartilhando conhecimento.